Oi, eu sou a Bri, e na minha opinião, Kaiju Number 8 é o anime que você recomenda pros seus amigos que não gostam de anime, porque esse é o anime que vai converter eles. E se você não assistiu Kaiju Number 8, ainda cuidado que eu vou falar alguns spoilers nesse vídeo, mas não é nada que afete a experiência geral desse anime, que é muito boa na minha opinião. E nesse vídeo eu vou falar algumas opiniões que eu tive sobre esse anime enquanto eu faço um desenho dele. E antes de começar a dar opiniões, eu vou só falar um pouquinho mais sobre o meu desenho e como é o meu processo de criação, porque a ideia é detalhar um pouquinho mais nesses vídeos longos, com um pouco mais de tempo do que no shorts. Antes de começar um desenho mais complexo desse, minha primeira etapa sempre é abrir meu Pinterest e abrir uma pasta e fazer um grande compilado de referências, com referências de pose, com referências do anime, com referências de cores, de tudo que eu acho que vai fazer sentido pra esse desenho. E aí depois disso eu parto pra abrir o Photoshop de fato, e é no Photoshop que eu desenho. Nesse caso eu abri uma página tamanho A4 aí no Photoshop. Pra artes mais complexas assim, eu sempre começo fazendo uma coisa que eu aprendi na faculdade, mas comecei a entender a importância depois de ter estudado vários vídeos e processos de artistas que eu gosto muito aqui no YouTube, que são as thumbnails. Então você divide a tela em 4 partes, e a ideia é fazer rascunhos muito crus das ideias, com base nas referências que eu gostei e que acho que fariam sentido para aquela ilustração. E a partir disso, com esses 4 rabiscos, você reflete um pouco e decide qual delas você quer seguir. E aí sim você desenha com mais complexidade, faz um rascunho mais estruturado para depois você seguir com a sua line art ou colorir, enfim. Esse processo de thumbnails me ajudou bastante a não pensar demais nos desenhos que eu ia fazer e acabar fazendo uma coisa só que eu, no fim, não gostava. Também me ajudou bastante no processo de entender um pouco melhor como atrelar o personagem principal ao fundo, que é uma coisa que eu costumo ter muita dificuldade. Tô estudando bastante pra conseguir entender melhor como fazer nas minhas ilustrações. Enfim, a ideia aqui era desenhar o Kafka na tela principal, como a primeira pessoa ali da tela, encarando diretamente quem tá olhando pra ele. E no fundo a Kikoru lutando aí com seu machadão sinistro, com um fundo com essa cara de prédios de Tóquio, enfim, uma cena que primeiro eu achei que fosse ser Journey, depois eu mudei completamente, mas vocês vão ver aí no processo. E aí agora sim a gente pode falar um pouco sobre o que eu achei deste anime. Eu assisti Kaiju Number 8, Kaiju número 8, não sei como você fala, eu tava falando Kaiju Number 8 aqui, se você achar ridículo, o problema é seu. E acompanhando semanalmente esse anime, eu achei ele, assim, espetacular, chef's kiss, muito bom. Eu ia fazer esse vídeo falando sobre esse anime diretamente das vozes da minha cabeça, mas eu decidi dar uma pesquisada pra falar com algum embasamento. Embasamento? Não, eu queria saber a opinião dos outros, pra saber se eu tava maluca ou se fazia sentido. E eu vi um pessoal falando que tinha achado esse anime um pouco flopado, tinha achado que não tinha hype pra esse anime aqui no Brasil. E eu fiquei assim, o quê? Porque eu achei maluquice. A trilha sonora desse anime é muito boa. A premissa do anime é muito legal. Se você gosta de filmes americanizados, assim, de guerra, de, tipo assim, Marvel, se você gosta disso, você provavelmente vai gostar desse anime também. Enfim, eu tava assistindo alguns animes aí que estavam lançando na temporada, e Kaiju foi de longe, assim, o meu favorito. Eu acho que é um anime que tem personagens femininas que não são sexualizadas, igual Demon Slayer, por exemplo, que é um anime que tá super em alta, e várias personagens, enfim, o decote delas é mais importante do que a personalidade. Desculpa se você gosta muito de Demon Slayer, mas eu fico um pouco desanimada de assistir porque todos os personagens masculinos são muito legais e aí as femininas são resumidas ao visual delas. Qual outro anime eu assisti? Jujutsu Kaisen também. Não é exatamente de agora, né? Não tá lançando agora, mas eu acho que as personagens femininas são bem fracas. Não tem nenhuma personagem feminina protagonista que você fale, cara, essa mina é muito. Não tem nenhuma. E acho que é isso, nesse estilo assim de anime luta, bastante ação, né? Eu acho que Kaiju foi o que mais me impressionou. Eu acho que a Kikoru é uma personagem muito legal, ela é muito retratada como uma criança, mais criança, né, do grupo, ela é bem jovem, mas ela é muito poderosa. Eu achei muito legal o design de personagem dela, achei muito legal que ela tá em pé de superioridade pros caras muito fortes do anime. E a própria Mina, que é a capitã da equipe também, ela é uma personagem muito legal, bem construída, ela vem ali do backstage da história junto com o Kafka. Então, isso pra mim foi essencial pra ter continuado nesse anime e ter gostado muito dele. Enfim, eu não li o mangá, eu não sei como é o Kaiju Number 8, a história pra frente, eu não sei o que vai acontecer depois disso que aconteceu no anime. Ele terminou agora, né? Então tá bem fresco na cabeça o ending. Mas eu tenho boas expectativas porque eu gostei muito do andamento da história até agora. E aí a gente também precisa falar do elefante na sala, né? Porque apesar de ter gostado muito do anime, tiveram algumas coisas que me incomodaram. Por exemplo, uma coisa que eu tava achando muito ambígua era a questão da Kikoru com o Kafka, porque ao longo do anime eles vão mostrando uma coisa meio amizade, meio tensa entre os dois, e eles vão se ajudando, mas ela tem vergonha, enfim, tem uma coisa ou outra. Ela chama ele de velhote fraco, enfim, umas coisas assim. Mas tinha uma tensão ali que dava a entender, no fundo do fundo, que aquilo era uma tensão meio romântica, e eu não gostei nada disso, porque a Kikoru é muito nova, e justamente o Kafka, ele é o tiozão do grupo, né? Ele é veião, comparado à idade dela, logicamente. Então eu achei isso meio estranho, e eu tenho muita expectativa dela estar enxergando ele, na verdade, como uma figura paterna, e eu espero que seja esse o ponto aí dos roteiristas desse anime. A gente com certeza vai descobrir isso melhor na próxima temporada, se Deus quiser, que venha logo, mas eu tenho certeza que vai demorar um século. Porque, assim, estima-se que dentro da história
a tensão romântica do Kafka seja com a Mina, né? Que é a amiga de infância dele. Ele sempre tá ali tentando chegar até ela. É uma coisa bem aspiracional que ele enxerga ela, né? Porque ela é muito bem sucedida e ele passou ali muitos anos sem conseguir nem entrar na força de defesa. E aí, como deu pra ver nas cenas logo antes de eu terminar de falar sobre o anime, eu tava tentando fazer um cenário com umas cores bem diurnas e bem vibrantes e bem coloridas e bem... Enfim. E aí acontece que eu acabei odiando o que tava acontecendo. E aí eu resolvi bloquear tudo da tela e começar a fazer a line art do desenho. Isso porque, às vezes, a line art, ela pode ser um processo bem moroso, mas às vezes ela pode ser um processo bem terapêutico também. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre o desenho agora de novo e sobre o processo. Então, se você quiser só ouvir falar sobre o anime, pode pular essa parte, não tem problema, não vou ficar chateada. Eu fiz toda a line art do desenho e eu também fiz essa corzinha base só pra criar uma clipping mask e conseguir colorir de um jeito mais fácil. E aí eu comecei a pintar a Kikoru, porque eu abri mão aí do fundo e falei, bom, deixa eu pintar e aí depois eu decido o que eu quero fazer com o resto. Pintei todo o traje dela aí, o rosto, o cabelo, enfim. E a própria pintura no processo de ilustração, ela é um momento na vida da pessoa que desenha, né? Porque eu já passei por um momento da minha vida aí que eu gostava de fazer pintura texturizada e eu praticamente não fazia nenhum esfumado. Já passei também pelo esfumado total, tentando fazer uma coisa mais realista, um estilo que não tem nada a ver comigo. E aí depois eu percebi recentemente, assim, estudando mais artistas, que na verdade eu gosto de pintar desse jeito meio cel shading, assim, e depois eu vou com um pincelzinho com a opacidade mais baixa e vou construindo aí uns pedaços com carinha de esfumado, mas não todos. E eu acho que a minha ilustração começou a criar muito mais corpo desde que eu comecei a pintar assim, e tem muito mais a ver comigo, com o que eu gosto de fazer e com o que eu gosto de ver também. E outro ponto também pra mim na ilustração sempre foi desenhar coisas mais monstruosas, né? Desenhar homem, principalmente. Não que homens sejam monstruosos, mas eu sempre fui muito de desenhar mulheres e gostar de desenhar mais mulheres. E aí toda vez que eu tinha que desenhar um homem era um problema muito grande. E, assim, é coisa de alguns meses atrás que eu comecei a quebrar essa barreira. E aí desenhar o próprio Kaiju Number 8 foi um tópico aí de superação. Não superação, né? Mas de desafio pra mim. Apesar de ser uma coisa que tem uma referência muito clara, né? Não é nada que foi criado da minha cabeça, já é algo que me desafia um pouco mais do que só desenhar Kikoru, por exemplo, que era o que eu poderia ter feito no início, né? Era até uma das minhas ideias de thumb ali no começo do desenho. E a questão da perspectiva também, né? Eu até acho que nesse desenho, uma coisa que me incomodou um pouco antes de eu fazer o fundo até foi essa coisa da perspectiva. Dá pra ver que a pose dele está um pouco chapada, né? Tá bem visão frontal, assim, mas é uma coisa que eu também tenho bastante dificuldade ainda e que é um calcanhar de Aquiles meu aí no desenho. E acho que até por isso que às vezes o fundo não integra tanto com a parte principal. Claramente um defeito aí que estou vendo e pretendo estudar mais pra corrigir um pouco mais isso ao longo do tempo. E a partir daí eu fiquei refletindo sobre o que eu ia fazer no fundo. E eu confesso que eu quase desisti desse desenho. Eu já tinha gravado algumas horas desse processo e eu pensei, putz, eu tô odiando isso aqui, eu nem quero postar. Mas depois me veio uma iluminação na cabeça. No grande esquema das coisas, assim, o que eu queria que tivesse nessa ilustração era que o Kafka tivesse com os raios saindo, né? Como se fosse na hora que ele usa os poderes dele. E aí eu comecei a fazer a parte dos raios e desse esfumado no fundo dos raios, né, pra ficar bem brilhante. E aí eu pensei, bom, pra ficar mais impactante, mais contrastante isso aqui, eu preciso que esse desenho tenha uma cena noturna. E aí eu apaguei todo o fundo e resolvi fazer do zero, como se fosse à noite, e mudei todos os prédios também, resolvi fazer uma cacetada de janelas minúsculas, que me deram um trabalhão, mas foi até que divertido, porque o cenário no fim acabou ficando bem legal, mesmo sem eles na frente. Eu até salvei só o fundo, vou colocar aqui na tela pra vocês verem como ficou no final. E às vezes a gente querer fazer todas as coisas na unha, assim, também, né, querer fazer traço por traço, direto na caneta e já era, é uma coisa que é uma autossabotagem, né, porque depois que eu comecei a usar as réguas nesse desenho, fazer as janelas ficou claramente muito mais fácil, muito mais reto e visualmente muito mais bonito. Então, às vezes, se você tá com preguiça de procurar uma ferramenta melhor no seu software, ou até pegar, tipo, fisicamente uma régua na mão e utilizá-la, por favor, não tenha preguiça, seu desenho vai ficar muito melhor. E isso é uma lição pra mim mesma, inclusive. E aí, voltando a falar um pouco mais sobre o anime, agora sim com um pouco mais de spoiler, é muito louco como no começo do anime, ali nos primeiros episódios, você só torce pelo Kafka porque ele é mais velho, é a última chance dele ali de entrar pra força de defesa. E o plot do Kaiju entrar no corpo dele vem muito de surpresa no meio do caminho. Eu achei isso muito genial. Parece que você tá assistindo um anime e depois ele vira outro anime. E é um anime que não é focado só no protagonista. Então você consegue se conectar muito bem com todos os outros personagens no caminho, que torcem muito, inclusive, uns pelos outros. Eu achei isso muito legal no anime, que eles não colocaram nada muito caricato, que é o que costuma ter nesses animes desse estilo. Enfim, eu tava num momento completamente de ansiedade ali, esperando os próximos episódios semanalmente. Pra mim, em quesito de roteiro, Kaiju Number 8 é o vencedor absoluto dos últimos animes que eu vi. E eu acho que o desenvolvimento dele ser muito fraco, virar o Kaiju mais forte, e esse gostinho do vilão
Kaiju ter começado a aparecer ali, o cabeça de cogumelo, e se tornar progressivamente mais forte, progressivamente mais humano, enquanto o Kafka passa pela prisão dele, também ficou muito legal pro gancho da próxima temporada. Eu tô muito animada pra confirmarem e darem uma data logo disso aí. Eu sei que vai demorar muito, mas vou ficar ansiosa até lá. E com isso a gente chega ao fim da ilustração. Eu coloquei uns efeitinhos, umas névoas, umas coisas aí pra dar uma estilizada na ilustração. Achei que as cores ficaram bem integradas no fim, e apesar de não ter sido minha ilustração favorita até agora, eu gostei bastante de como ficou no final. Vou deixar aí na tela pra vocês verem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, o seu coraçãozinho, deixar o seu comentário, de me falar o que você achou do anime, do desenho também, que eu fiz. E se você gostou muito desse desenho, eu deixei ele lá também, salvo nos meus destaques do Instagram, lá dá pra dar um printzinho, colocar no wallpaper. E obrigada por assistir. Beijo, até a próxima.